Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre alongamento. E vamos para o nosso último tipo de alongamento, que é o estático, o balístico, desculpa, também conhecido como outra palavra, né? Inclusive eu vou até ajudar, facilitação neuromuscular proprioceptivo. Então, esse daí é outro, o TNP, né? Eu esqueço um pouco esse proprioceptivo, mas vamos lá. O balístico, ele é diferente, tá? O balístico é quando você realiza um movimento contrário ao movimento que normalmente aquela musculatura exerce. Então, eu estou fazendo um contramovimento, tá? Já o TNP, você pode repetir de novo pra gente? Facilitação neuromuscular proprioceptiva. Exatamente. Essa técnica é uma técnica já utilizada para reabilitação. Geralmente é utilizado com uma equipe multidisciplinar, no caso fisioterapeutas, treinadores, profissionais de educação física. Para que ele é utilizado? Ele é destinado para reabilitação ou para aumento de potência, ou seja, atletas já utilizam esse tipo de alongamento. É um alongamento que aumenta o alcance do movimento. No caso, ginastas, por exemplo, eles utilizam esse tipo de alongamento. Agora, nesse caso, realmente, que exige um esforço maior, no caso dos atletas, o alongamento previne lesões? Sim, sempre. Inclusive, não somente em atletas. Tá? O alongamento, como a gente falou anteriormente, ele está avisando o corpo dos tipos de movimento que ele vai, por exemplo, vir a sofrer. Tá? Porque o nosso corpo está aqui funcionando normalmente, de repente eu vou para uma corrida, eu vou jogar um futebol, são 45 minutos de atividade intensa. Então, por exemplo, o alongamento ele vai preparar o músculo, a musculatura, o corpo, as articulações para receber esse impacto. Então aí ele vai com certeza reduzir o risco de lesões. Ele não vai eliminar o risco de lesões, mas ele, por exemplo, uma pisada mais forte, o corpo já vai estar aguentado porque ele já foi avisado. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses benefícios, além de prevenir essas lesões. Por isso eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 6 no ar, que fala um pouco mais desses benefícios. Nosso primeiro tópico, no caso, é a respeito das lesões, né, que nós já falamos. Agora, ele relaxa o corpo também. De que forma isso acontece? Sim, a gente falou aqui anteriormente que existem vários tipos de alongamento, né? Quando eu faço um alongamento, por exemplo, para um jogo de futebol, o meu alongamento é diferente do para musculação, por exemplo, que eu vou estar recebendo ali um peso em um determinado grupo muscular. E da mesma forma em que o alongamento depois de um dia de trabalho, você está ali estressado, teve um dia difícil, o nosso corpo ele reage aos estímulos psicológicos, né? Então o que acontece? Você está fazendo um alongamento para relaxar. Esse alongamento é completamente diferente do alongamento pré-treino. Inclusive, eu acredito que a gente vai estar falando sobre isso depois, sobre o alongamento em corridas, né? O alongamento ele pode ser tanto estimulante como relaxante. Então tem essa possibilidade, sim, né? Agora, ativa a circulação, deixa o corpo mais solto, mais leve, dependendo do tipo de alongamento, corrige a postura, aumenta a agilidade, mesmo com a idade avançada. Inclusive, eu vou pegar esse último tópico aqui. Os idosos, a terceira idade, pode fazer alongamento? E existe um tipo especialmente para eles? Sim, não só pode, como deve. Como eu falei aqui anteriormente, quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo também envelhece. Então, nós vamos perdendo alguns tipos de movimento, de flexibilidade. Você vê uma criança subindo uma escada, a criança sobe correndo. E o idoso ele já tem um pouco mais de dificuldade de executar certos movimentos. Imagina aí 10, 20 quilos a mais de carga. Isso sem ter a carga. É o tipo de dificuldade que o idoso ele recebe com o decorrer, inclusive nós também, né? O que acontece? O tipo de alongamento, ele é diferenciado. Eu vou até contar um fato que aconteceu comigo mesmo. Eu fui professora de alongamento durante um ano no Centro de Convivência Estadual do Idoso e eu tinha vários relatos de alunos que chegavam lá, não conseguiam, por exemplo, sentado encostar a mão no joelho, porque o corpo não alcançava.
Isso é perfeitamente normal. Inclusive, se você não conseguir fazer isso, não se preocupe. É só você se alongar todos os dias que você vai conseguir cada vez mais realizar esse movimento em plenitude. E com o decorrer do exercício, da prática, com a regularidade da prática, esse idoso ele foi conseguindo, inclusive, alcançar limites superiores à idade dele. Então, é fundamental os idosos saberem fazer os movimentos para que possam se preparar para o dia a dia. Inclusive, o alongamento ele também serve para que você conheça o teu corpo. Até onde eu consigo, é consciência corporal. O que eu consigo fazer e até onde eu consigo, para que não ocorra as lesões também. Vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 7 no ar, que fala sobre outros benefícios do alongamento. Melhora a coordenação, melhora a circulação, diminui as tensões musculares, produz sensações de relaxamento, amplia essa consciência corporal e melhora a flexibilidade. Tudo isso em um único só exercício, né? Dependendo da atividade que você vai realizar. Inclusive, Sara, alguns especialistas, vários artigos que nós estávamos lendo a respeito disso, defendem a ideia de que não é importante alongar antes da corrida. Mas não é isso que eu vejo por aí. Todas as pessoas alongam antes da corrida. E aí, o que a gente deve fazer? Então, os principais cientistas de cinesiologia, do estudo do movimento, eles defendem a necessidade do alongamento pré e pós-corrida. A gente vê aí uma vibe de corridas no nosso estado, inclusive no país, onde todo mundo está saindo da sua casa para correr. O que acontece? Quando eu corro, de repente eu vou até um local, vamos supor que é a nossa Ponta Negra, né? Eu me desloco da minha casa até a Ponta Negra, às vezes de carro ou de ônibus, naquele único movimento, eu estou ali sentado, seja dirigindo ou de carona, eu estou ali sentado. De repente eu saio do carro e começo a correr, o meu corpo ele não vai entender. Então o alongamento ele é fundamental para preparar o corpo para a corrida. É claro que quando você vai fazer uma corrida, você vai gastar uma energia muito grande. Então, o teu alongamento é diferenciado. É no máximo 5 minutos, 10 minutos, somente para você preparar, e principalmente os membros inferiores, né? O que acontece? A corrida ela tem um alto impacto. Então, quando eu não preparo o meu corpo para receber esse impacto, inclusive eu não tenho o rendimento que eu gostaria de ter. Até que o corpo acostume com aquele movimento, ele vai se levar praticamente o período que você está correndo. De 30, 40 minutos, 1 hora, que é mais ou menos 20 minutos o corpo recebe aquele estímulo e se prepara para produzir e para, inclusive, a queima calórica, a queima energética, que com certeza é o objetivo de muita gente que corre. Bom, e a gente viu aqui falando a respeito do alongamento antes e após a realização da atividade física das corridas. Mas alguns especialistas também defendem a ideia de que antes é feito o alongamento e depois da atividade é feito o aquecimento. Ou melhor, na verdade, inverter primeiro o aquecimento e depois o alongamento. E aí, o que a gente deve fazer exatamente? O que é correto, Sara? Então, aquecimento e alongamento são duas coisas completamente distintas. Quando eu aqueço, já estou dizendo, eu estou elevando a temperatura do meu corpo. Eu estou aumentando a minha circulação, logo a minha respiração também. Geralmente o aquecimento ele é realizado em deslocamento. Saltito, pulo, giro, tudo isso é aquecimento. É muito importante sim. Tem gente que diz assim, a gente está em Manaus, é calor pra caramba, então não precisa aquecer. Isso é um mito. É sempre importante aquecer, mesmo que por alguns minutos, 3 minutos, dar uma corridinha, dar um saltito. Já o alongamento, ele promove o quê? O estiramento muscular. Como a gente falou aqui, tem falado. É como se o teu corpo fosse uma borracha rígida e você estivesse aí esticando para receber aquele estímulo. Então, são coisas distintas. É muito importante fazer o aquecimento, sim. O alongamento mais ainda, tanto antes da atividade como depois. Claro que é diferente. Antes eu estou preparando para receber o estímulo, ou seja, o meu corpo está dormindo, eu digo, ei, acorda, vamos fazer uma atividade. Já no final, não, eu vou dizer, relaxa agora porque acabou. Então, o alongamento é diferente, já é um alongamento de relaxamento, de extensão, de relaxamento muscular.
muita atenção nisso. Sara, muito obrigada pela sua participação hoje no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo, importantíssimo nós batermos nessa tecla novamente, porque ainda existem muitas pessoas com esses mitos e verdades na cabeça. Então, muito obrigada e até a próxima, viu? Não fica longe da gente, não. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um grande prazer estar aqui colaborando. Esse programa é espetacular porque ele oferece às pessoas o conhecimento. Então, fica ligado sempre e pratique sempre atividade física, de preferência com a orientação de um profissional. Obrigada, Nádia. Bom dia a todos. Obrigada. E para você de casa, não saia daí porque nós vamos para um breve intervalo. E ainda nesta edição vamos falar sobre os benefícios da fisioterapia, aliada, é claro, com o alongamento. Então não sai daí que a gente vai rapidinho para o breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.